Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt maraque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro... Boa noite, meus amigos. Aqui é Cláudio José com o programa O Canto da Paz, radioondacaieiras.com.br. Ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt maraque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco... Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima por todos nós, em quem confiamos a poderosa intercessão sobre as nossas vidas, junto com a intercessão de São José, com toda a milícia celeste, santos, anjos e arcanjos e com os nossos anjos da guarda. Para começar o nosso programa, que possamos já procurar esvaziar-nos a nossa mente, acalmar o nosso coração de todas as coisas do dia a dia, de tudo aquilo que nós passamos, para poder pedir a Cristo nosso Senhor nesse momento o fortalecimento através da comunhão espiritual. Que nosso Senhor Jesus Cristo, pela infinita misericórdia por todos nós e pela sede que a nossa alma clama a Deus Pai Todo-Poderoso, desta reconciliação através de Cristo nosso Senhor, que possamos receber nesse momento o corpo e o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo espiritualmente. Que nossa Santíssima Mãe Maria, Virgem Santa Maria, possa interceder neste momento para que não haja contaminações, para que a única luz que vem até nós seja a luz verdadeira, preenchendo todo o nosso ser com esta comunhão espiritual. Non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Por isso, agradecemos a Ti, Senhor, por esta comunhão neste momento, e que possamos estar intimamente caminhando ao Seu lado, ligados a Ti, Senhor, e que essa comunhão nos traga fortalecimento, cura, libertação para o nosso caminhar, para o nosso bom combate, em favor das nossas famílias, em favor da Santa Igreja, que tanto precisa nesse momento, mais do que nunca, de orações, e que possamos estar firmes e fortes para sermos combatentes na fé, fiéis a Ti, Senhor. E pedimos ainda que envie a nós, Senhor, para reinflamar os dons dos carismas recebidos desde o nosso batismo, ao vosso Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, para completar, Senhor, em nós aquilo que nos falta. Como diz o Paráclito, é o defensor, então nos falta a defesa, Senhor, de todos esses ataques espirituais que recebemos no nosso dia a dia, em qualquer lugar que nós caminhamos, seja no nosso trabalho,
seja servindo a Santa Igreja, seja em nosso lar, em nossas casas. Por isso pedimos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aproveita, meu amigo, que está ligando, sintonizando a rádio agora nesse momento, já anota aí, já vai procurando na palavra do Senhor o Evangelho de hoje, Lucas 14, de 15 a 24. Lucas 14, de 15 a 24. Lucas 14, de 15 a 24. Já volto, hein? Yeshua, 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 Yeshua. Muito bem, meus amigos, sintonizados aqui pela Rádio Ondacaieiras.com.br, programa O Canto da Paz, Cláudio José com vocês. E eu digo uma coisa, hein? Tá difícil, cada vez mais difícil, mas com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir vencer esse bom combate, sim. Dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo em nossas vidas. Só que nós temos que fazer a nossa parte. A parte dele ele já fez, está lá na cruz. É só olhar e lembrar que ele disse: está tudo consumado. Ou seja, tudo aquilo que foi passado para nós, já não tem mais nada o que passar. Então agora só nos resta fazer a nossa parte. Mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Claudemir Posani. Forte abraço aí, meu amigo, a toda a família. Que sejam e continuem sendo abençoados por Deus nesse caminhar também, nesta luta do dia a dia. E a todos vocês que ouvem o programa da rádio aqui, é só dar um toque no zap da rádio, 11 44 42 08 44. Esse é o telefone aqui da rádio. Ou se você tiver o meu contato direto, manda um ok aí, estou ouvindo, que será muito bacana interagir com vocês. Aproveitando e dizendo o seguinte: voltei já há 3 semanas, essa é a 3ª semana da volta do programa O Canto da Paz, depois de tudo aquilo que foi explicado. E aí, se você perdeu as explicações, se você perdeu a introdução do programa, é simples, vai lá no Face, tá lá, Rádio Senhora do Vale, programa O Canto da Paz, tem o meu nome, Cláudio José, procura lá. Se não achar, manda um zap para mim aqui, que eu passo o link direto do YouTube para vocês. Por quê? É muito importante, gente. Atualmente nós podemos perceber que há um número enorme de sacerdotes preocupados com a luta espiritual. Já não é mais aquela parte que antigamente, eu digo antigamente, até uns 70, 80 anos atrás, estava vindo em banho-maria, porque a igreja estava numa luta muito grande espiritualmente, mas as pessoas já estavam se acercando de comodismos e daquelas coisas todas, do modernismo, de planos de revolução contra a igreja, uma série de coisas que acontecem e que é muito extenso, sim. Então, com a graça de Deus, eu peço só mais uns 100 anos aqui fazendo o programa para poder explicar tudo isso. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, depois que nós tivemos essa briga toda com os próprios fiéis dentro da Santa Igreja,
foi feito o Concílio Vaticano II. E doravante, e de lá para cá, tem sido plantado dentro da igreja um comodismo muito grande, uma fraqueza, como poderia dizer, algo que está sendo colocado dentro da igreja para ir enfraquecendo aos poucos aquilo que nós chamamos e nós já vimos durante todo esse caminhar da nossa igreja, que se chama virtude de fé. Porque a virtude de fé não é simplesmente algo que você põe uma camiseta com o seu santo padroeiro preferido, não é aquele momento em que você fica de joelhos ali fazendo as suas orações, é muito mais que isso. Virtude de fé realmente é uma luta espiritual, onde depois desse tempo para cá já não vem se falando mais nisso. Então, substituíram a virtude de cada santo da nossa igreja simplesmente por resultados. Santa Teresinha mesmo falava: eu não gosto dessa propaganda que se faz dos santos da igreja, porque nunca colocaram as lutas espirituais que eles vêm travando, que eles vinham travando por conta da Santa Igreja, por conta de salvar, permanecer fiel ao magistério, fazer tudo em favor da Santa Igreja. Ninguém colocar isso. Para que o quê? Para que não assuste agora esses fiéis que estão vindo por aí. Então a igreja, ela está preservando, passando a mão na cabeça de muita gente. Eu acredito, não é só a minha maneira de ver, mas eu acredito que a maneira de ver de muitas pessoas, que essa fraqueza de fé é simplesmente para conservar uma igreja cheia, que aceita qualquer coisa, justamente por falta de conhecimento, mas estão vazios por dentro, simplesmente para conservar o dízimo. Não existe mais motivo nenhum, porque a partir do momento que está se matando o magistério, está indo contra o magistério, a doutrina, contra a tradição da igreja, então para que você quer uma igreja? Para ser igual às outras. Nós não somos iguais. A nossa Santa Igreja não nasceu da Bíblia, gente. A nossa Santa Igreja nasceu do magistério de Cristo nosso Senhor, aonde ele diz a Pedro: é sobre ti edificarei a minha igreja. Então essa é a base que nós temos que ter em nossos corações. Essa é a base que nós temos que olhar para frente e manter o nosso foco. E por sucessão apostólica, a mesma parte em que Pedro seria cerceado naquela época, mandou confirmar a todos nós, todos aqueles que querem realmente lutar pela Santa Igreja, pela virtude da fé, manter vivo o magistério da nossa Santa Igreja, seremos cerceados. Então o que acontece? Hoje já não se fala mais nisso. Eles procuram desviar os assuntos, não aprofundam nada dessa luta, desse combate espiritual. E a gente vê no dia a dia, nas páginas do Face, seja em diversos lugares, uma mistura de paganismo, uma mistura de modernismo e uma série de coisas que a igreja condenou e continua condenando. Mas por que ninguém sabe que continua condenando? Porque até mesmo as bulas encíclicas, as cartas apostólicas e tudo mais, feitas exatamente por aqueles que são servos de Cristo, vigários de Cristo, ligados diretamente no céu, já não apresentam mais para o povo. E o povo também não quer saber de conhecimento, e cai naquela de Oséias 4, né? O seu povo vai padecer por falta de conhecimento. Então o que acontece? As pessoas aceitam qualquer coisa hoje que se fala ali no altar, qualquer coisa que se faça no altar, e vai se perdendo o valor da Eucaristia, do corpo eucarístico transubstanciado a nós. Vai se perdendo um monte de coisas espirituais que agora está tudo misturado a razões humanas. Ou seja, então nós criamos fiéis
que conhece até um certo ponto a palavra de Deus, porque agora todo mundo pega uma Bíblia e é capaz de ler e entender muitas coisas, mas aquela parte espiritual que dá o discernimento não aparece. Não aparece porque não entra no mérito espiritual da coisa. Eu vou traduzir isso daí, tá bom? Para que a gente entenda. A razão desse programa, eu vou voltar a falar muitas vezes e avisar a todos, a razão deste programa deixou já de ser aprofundamento na homilia da palavra de Deus, do Evangelho. Não que não tenha valor, não entenda isso, mas a cada vez que eu proclamar o Evangelho aqui, eu quero procurar mostrar a todos o lado espiritual para reavivar em nós, para reinflamar em nós os dons dos carismas que nós recebemos desde o nosso batismo e que está se perdendo por conta de TV, por conta de influenciadores, por conta de gente dentro da própria igreja que está lutando contra a igreja. Por quê? Porque se souber realmente o que tem que ser feito, vai acontecer duas coisas. Ou ele cai fora da igreja, ele funda uma igrejinha aí por aí, pelo conhecimento que ele vê na Bíblia, você entendeu? Ou então ele se perde totalmente e se afasta de vez das coisas de Deus, porque vai mexer com ele, vai fazer ele sair da zona de conforto dele, vai obrigá-lo a lutar. E aonde que muitos estão confortáveis nessa suposta luta em nome desse Cristo sem a cruz, esse Cristo que praticamente é um Cristo de autoajuda, hoje está aí pelos pobres, pelos não sei quem lá, mas a parte da virtude, que é amar a Deus sobre todas as coisas e permitir que Ele tome conta da nossa vida, nos direcione, essa parte ninguém mais fala. Então é muito mais fácil arrecadar alimentos, não que eu seja contra os pobres, tá? Porque existem muitas passagens onde Cristo mostra com certeza que a parte mais importante é a parte espiritual. Pobre sempre tereis convosco. Cristo mesmo disse. Quando João Batista manda perguntar a ele, é esse Cristo mesmo pelo qual estou encarcerado aqui? E ele fala assim, manda avisar João Batista, de que aqui os mortos estão ressuscitando, nós estamos curando os enfermos, os pobres estão sendo evangelizados. Deu para entender, gente? Eu espero que tenha entendido isso, porque veja bem, a parte espiritual é uma parte que hoje, por conta das misturas que estão sendo feitas, as pessoas já estão perdendo essa ligação com as coisas de Deus, a essência das coisas de Deus. Não estão vivenciando mais esse toque dentro do coração que Deus deu a Elias, por exemplo. Aquela brisa suave onde ele sentiu o toque de Deus nele. Já não existe mais aquela força onde esse mesmo Deus deu a Elias aquele pão onde ele estava na caverna, onde ele perdeu, por conta desse humanismo nosso, perdeu toda aquela razão espiritual e recebeu o pão dos céus e saiu durante 40 dias e 40 noites para pregar a palavra, para resolver aquilo que Deus pediu para que ele resolvesse. E assim temos muitas coisas, só que o que está acontecendo? Por que a graça não está acontecendo em nossas vidas? Nós dobramos o joelho, nós rezamos, oramos, fazemos de tudo. É porque ainda continuamos pensando em Deus com razões humanas. E aí eu até aproveito e digo mais uma passagem em que Deus fez com que eu guardasse meu coração. Quando Cristo estava no meio daqueles fariseus e perguntou por que Naamã, o sírio, foi curado, por que aquela viúva em Serepta foi curada, justamente porque havia leprosos em Jerusalém, havia enormes quantidades de viúvas em Jerusalém, mas nenhuma delas foram tocadas
Por que não? Porque justamente estavam escolhendo a quem acreditar. E hoje acontece isso. Por uma facilidade do evangelho, depois dessa tradução do latim, onde que todo mundo agora, quando não se dá bem, interpreta por conta própria, né? E acaba fundando uma igreja, por conta de tudo isso, vai se facilitando e banalizando a essência de Deus em cada um de nós. Então, se eu não me dou bem com um determinado sacerdote, ao invés de eu ter a minha virtude de fé, orar pelo sacerdócio, em respeito a essa aliança que ele fez com Deus, esse chamado que ele teve com Deus, isso desde Levítico, tá? Se você pregar ali, pegar em Levítico, essas coisas todas, você vai ver que o sacerdócio, essas pessoas escolhidas a serem sacerdotes, são pessoas santas para conduzir o povo, mas eles mesmos, pela essa facilidade do mundo, para não mais, como se diz assim, clamar até mesmo por um martírio. Esse martírio não precisa ser martírio de sangue, tá? Mas um martírio de que a própria sociedade exclua ele, denigra ele ou qualquer coisa porque ele defende o magistério da igreja. Eles não querem mais isso. Eles querem passar a mão, fazer aquele clubinho do ódio do bem, ser amiguinho de todo mundo. Afinal de contas, a vida é curta. Então a gente não precisa se meter em encrenca, né? Então vamos fazer o seguinte: olha, a pessoa ali está fazendo algo errado. Não, mas deixa lá, Deus dá um jeito, Deus faz isso, faz aquilo. Então ele já não se coloca mais na posição de sacerdote, nem mesmo as próprias vestes, para que ele seja reconhecido como homem de Deus lá na rua, ele já não põe mais. Os próprios bispos ali, eles, depois de um concílio que teve aí, eles deram graças a Deus que não é mais obrigado a usar as fardas, as roupas, as fardas de fiel a Cristo, como servo, soldado de Cristo. Então cada um sai do jeito que quer, seja de roupa rasgada, seja de salto alto, sei lá do que, cada um faz o que bem entende. Isso não é certo. Antigamente a gente saía pela rua, de longe a gente reconhecia um sacerdote, preparava o nosso coração e procurava nos aproximarmos dele para recebermos a bênção. A bênção, padre. E ele respondia o quê? Deus te abençoe. Ai, que maravilha, gente. Hoje, cadê o sacerdote na rua? Pode ser que a gente o encontre até mesmo num boteco, a gente não sabe. Eu não conheço todos. Malemar eu conheço aqui o que está aqui em Caieiras. Se tiver bem disfarçado, dependendo da balada, a gente nem reconhece. Então dá para entender como é que está a facilidade do mundo? Aí eu pergunto, tem como medir o grau da nossa fé? Tem como medir o grau da nossa fé? Eu digo que tem sim. Dentro das orações, durante o dia que eu estava recluso lá na minha casa, eu anotei muita coisa que Deus tocou em meu coração para falar aqui no programa. Mas veja bem, gente, o que aconteceu? Uma notícia de última hora me deixou mais do que triste, gente. Mais do que triste. Eu tive que rezar muito, orar muito e pedir a Deus um fortalecimento para que isso não me abalasse, para dar continuidade no programa. Eu vi que agora esse domingo, no Santuário Nacional de Aparecida, o coração do Brasil em espiritualidade, sendo atacado por esse modernismo e esse ecumenismo que praticamente pelas leis da igreja, ditado por papas verdadeiros, que colocaram suas bulas, encíclicas e tudo mais, documentos contra tudo isso, excomungou muita gente. Por isso que eu disse, depois do Concílio Vaticano II, virou isso aí que tá até hoje. E a tendência é piorar, tá bom? Então, para quem não sabe e para quem não viu, depois quando chegar em casa, eu já baixei esse vídeo. Eu vou apenas tirar algumas introduções que ali estão desagradáveis, né? Porque eu também não gosto de sensacionalismo, e vou mostrar o circo que virou Aparecida do Norte. Virou um circo por conta
olha, não falando mal da aliança que Deus fez com esse sacerdote, mas sim pelos meus direitos canônicos de dizer, ele está errado, está cometendo heresias contra a Santa Igreja e está levando todo esse povo ao inferno. Isso é realmente muito importante entender, porque acima de tudo está dissolvendo toda a ação espiritual de Deus, principalmente naquele santuário, onde já tem gente em vídeos reclamando do comércio que está lá dentro, muito mais importante do que realmente a ação da Santíssima Mãe de meu Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, por toda aquela região e por todo o Brasil. Estão infiltrados, praticamente atacando diretamente a igreja, com essa revolução contra a Santa Igreja, fazendo uma nova igreja que eles chamam também de sinodal, que é uma igreja que praticamente vai trazer o comunismo, vai trazer esse liberalismo dentro da igreja, o relativismo, tudo que é ismo, tá? Relativismo, liberalismo, modernismo, todas as tranqueiras que são contra a Santa Igreja estão enfiando goela abaixo desse povo que não quer ler, não quer dobrar os joelhos e realmente lutar esse bom combate por uma virtude de fé. Mas não desviando dos propósitos e seguindo adiante deste programa, que quer mostrar esse lado espiritual que nós estamos perdendo e fortalecer para que, mesmo que restem poucos, nós fazermos parte daquilo que está em Apocalipse, aonde a mãe da igreja, Nossa Senhora, vai fugir para o deserto e só vai permanecer junto a ela, junto com a Santa Igreja, todos aqueles que guardarem a palavra de Cristo em seus corações, porque praticamente não haverá mais essa estrutura que todos chamam de Igreja Católica, não haverá mais isso. Eles vão se usar dessa estrutura justamente para fazer o que bem entendem. E muitos ainda vão aplaudir, infelizmente, muitos vão aplaudir. Em João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenha dito. Vocês prestaram atenção? Aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai, Deus eterno e todo-poderoso, enviará em nome de Cristo nosso Senhor e nos ensinará todas as coisas. Por quê acontece isso? Então vamos voltar um pouquinho atrás no tempo. Vamos ver, olha só, olha o número. Isso me chamou muito o detalhe dessa coisa aqui. João 6:66. Então fica João 666. Vocês sabem que número é esse, né? Exatamente. Só que é o seguinte, quem simplesmente lê a passagem, deixa eu ver se eu tirei aqui do meu fiel escudeiro, deixa eu ver se ele manteve aqui, né? Meu fiel escudeiro é esse computadorzinho aqui, a lenha. Coitado, ele é muito útil, gente. Hoje ele está permanecendo, ele tem 7 abas abertas aqui. Então vamos ver se ele não dá um piripaque nele aqui, né? O meu Sancho Panza aqui, meu fiel escudeiro. João 6:66. Muitos leem essa passagem, inclusive já teve homilia sobre isso e tudo mais, e diz assim: por isso, no versículo 65 ele prossegue, né? Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos de seus discípulos foram embora
e não andavam mais com ele. Por quê? Porque ele disse a todos: para que caminhem comigo, vocês deverão comer da minha carne e beber do meu sangue. E muitos se retiravam. Por isso que eu achei interessante essa parte espiritual, que poucos, todo mundo fala, né? Ah, é a falta de fé, a falta de crer e não sei o que lá. Aí põe até motivos políticos e tal, tudo mais dentro dessa palavra de Deus. Mas a realidade está muito mais clara do que a gente possa imaginar. Por isso que o número, inclusive, diz aí, né? 666, João 666. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiravam e já não andavam mais com ele. Ou seja, não entenderam a parte em que Deus virá através do sacramento da comunhão e permanecerá conosco até o fim dos tempos. Mas essa ligação é muito importante, essa Eucaristia é muito importante para todos nós, porque é um elo infinito, inquebrantável, da união, do último sacrifício que foi de Cristo nosso Senhor por todos nós. Por isso que ele nos diz, aonde que inclusive existe muito católico dentro da igreja dizendo que é só simbólico. Não é simbólico, gente. Quando ele nos diz, isso foi na Santa Ceia, né? Este é o meu corpo. E depois ele diz, este é o meu sangue que será entregue por vós. Ou seja, vocês, por sucessão apostólica, vão fazer, a partir do momento da crucificação de Cristo nosso Senhor, onde ele fala, está tudo consumado, a partir daí eles serão tabernáculos, levando o corpo de Cristo a todas as nações. Tanto é que o véu foi rasgado, aonde havia Deus, que seria o templo de Jerusalém, já não existia mais, porque quebrou, rachou no meio. A gente já sabe dessa história. Então, aonde está o Deus? Aonde está Deus? Após esse momento do véu ser rasgado, está justamente nos tabernáculos feitos por sucessão apostólica, desde Pedro até os dias de hoje. Só que é lógico, não é só no momento de hoje que nós tivemos alguns papas que se desviaram do caminho. Mas Deus encaminhou todos eles, pode ter certeza disso. Eu não vou me aprofundar nessa questão de igreja sinodal e tal, tudo mais. Eu só dei assim uma pincelada rápida. É lógico que eu gostaria de ficar aqui 10 anos falando sobre isso, dessas heresias, de tudo isso que está acontecendo. Mas depois eu vou voltar, tá? Os documentos aqui da igreja e tudo mais que eu gostaria e vou apresentar, está guardadinho ali para um momento melhor para todos nós. Aí eu pergunto, de onde nós perdemos essa razão espiritual também com Deus nos dias de hoje? Antes de entrar nos méritos lá da Aparecida e também do intervalo que nós vamos fazer daqui a pouquinho, doces ou travessuras? Lembra disso? Foi agora há pouco, ó. Doces ou travessuras? Eu postei muita coisa contra. Postei mesmo e eu vi muita gente descendo também o cacete em duas questões. Uma, que isso não faz parte da nossa cultura, de jeito nenhum. Nós temos uma mania de ficar se agarrando a esses influenciadores dessas porcariadas, que nos leva a uma alegria, não é alegria mesmo, a uma euforia, porque a verdadeira alegria não está nisso, tá bom? Não está e nunca estará. Então, o que é mais fácil? Esse povo se adornar com as coisas, com as vestes e com as imaginações totalmente abertas a esses prazeres, a essa euforia e se deixando levar pelas coisas do mundo, porque isso não lhe cobra nada. Não vai lhe cobrar nada. Muito pelo contrário, é como uma droga. Acabou o efeito, você vai lá e pega outra, injeta e vive de novo aquela brisa. Acabou a droga, vai lá de novo.
Com o mundo está acontecendo a mesma coisa. Acabou a alegria desse tal de Halloween aí? Ora, nós temos shows. Quantos shows mundanos existem por aí? Shows seculares, desculpa, tá? Mas shows seculares. Ah, mas eu não consigo ir aí. Ah, tem o futebol. Perca seu tempo, não vai à missa. Vá assistir o futebol. Compra camisa. Compra ingresso. Como eu vi uma vez, o cara vendeu a geladeira para comprar o ingresso e o time perdeu. E ele estava chorando na internet porque ele precisava comprar uma geladeira que a mulher ia se separar dele. Ora, mais do que a própria mulher, Deus já se separou dele. Porque essas pessoas dão muita ênfase às coisas do mundo, aos prazeres do mundo e não buscam a verdadeira alegria. Então o que aconteceu lá em Aparecida e vai continuar acontecendo até com muito mais finalidades de distorcer o magistério da igreja é justamente isso. Aquele festejo, aquela alegria ecumênica. Não, olha gente, não que eu seja contra acolher as pessoas, porque a nossa Santa Igreja sempre acolheu. Durante toda a vida que ela existiu e existe, ela sempre acolheu a todos. Mas existe uma coisa em que eu já vou entrar nesse mérito assim depois do intervalo, que se diz respeito humano. Eu tentei me aprofundar, mas como é uma coisa somatizada para todas as ocasiões, todo o evangelho, existe coisas que mostram claramente que nem Deus, nem o próprio Cristo tem respeito humano. Por que isso? Eu já vou explicar e eu gostaria que vocês já começassem a meditar em seus corações sobre isso. Porque veja bem, quando chega até a porta dos céus, ou seja, até onde começam os ensinamentos do magistério, há um respeito humano sim. Tanto é que por misericórdia, ele curava todos. Sim, ele curava. Mas o mais importante de tudo isso era a parte espiritual. Tanto é que ele ficou 3 a 5 dias pregando o reino de Deus e pouco se importou com a alimentação de todos. Não foi isso? Onde ele fez o grande milagre da multiplicação dos pães? Justamente por quê? Porque os discípulos, os futuros apóstolos, queriam sair para comprar, dispensar a multidão para comprar comida. E ele falou o quê? Espiritualmente a gente tem que entender isso. Se você se dispersar, você não volta mais para a igreja. Então ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Deu para entender como é que funciona essa parte espiritual? Não que ele não dê importância para as pessoas, senão nem isso ele teria feito, multiplicado o pão e o peixe. Mas o mais importante é o reino de Deus. Tanto é que ele chega para aquele cara na maca, onde estavam todos os... Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui no meu fiel escudeiro, né? Cadê ele aqui? Vamos lá, fiel escudeiro, força aí. Ah, tá aqui. Em Marcos 2, né, de 8 a 12, onde ele diz assim: Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, porque ele estava diante de todo lá, aquela assembleia deles lá, disse: por que pensais isto em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer-te: levanta e toma o teu leito e anda? Por isso que eu perguntei, né? Nós temos como avaliar a nossa fé? Se Cristo chegasse agora diante de nós e dissesse a nós: o que você quer? Os teus pecados sejam perdoados ou as tuas razões humanas? Ou seja, qualquer problema que você tenha, seja físico, seja problemas financeiros, materiais ou que seja,
Você quer que resolva isso? O que você prefere? Olha só a importância espiritual que ele deu àquela pessoa que estava no leito. E a muitos ele disse primeiro: teus pecados lhes são perdoados. Porque quando Cristo via essas pessoas por onde ele caminhava, ele olhava muito mais o lado espiritual da pessoa e procurava resguardar a salvação dessa pessoa do que curá-la. Só que ninguém mais explica isso. Por isso que esse programa agora está acontecendo, justamente porque daqui a um ou dois programas para frente, eu vou entrar só na questão do Evangelho. Só na questão do Evangelho. Por enquanto eu estou mostrando esse lado espiritual. Da onde sai tudo isso, para que a gente, ao sentarmos no banco de uma igreja para assistirmos a Santa Missa, nós já vamos perceber se aquele sacerdote está dizendo: toma o teu leite e anda, ou então teus pecados lhe serão perdoados. Porque aí, quando ele falar isso, se ele puxar por esse lado dos teus pecados lhe serão perdoados, ele vai pregar a virtude de fé para você. Ele não vai pregar um Cristo de autoajuda, um Cristo sem a cruz, um Cristo ecumênico. Por isso que eu disse, esse ecumenismo, assim como tudo aquilo que a igreja sempre acolheu, e muita gente não sabe da quantidade de benefícios que a Santa Igreja faz por todo o mundo, seja para o pobre, para o leproso, seja para que for. A igreja, ela é muito entregue a tudo isso. Mas o que acontece? Resguarda aqueles mais necessitados para poder dar-lhe aquilo que ele precisa de momento, seja material, mas depois junta-se aos outros que não tem tanta necessidade física, junta-se aos outros para dar a eles a parte espiritual. Só que o mundo já distorceu tudo isso, né? Então eles arrastam todas essas multidões, falando a todo momento, como nós vimos no ano passado, a campanha da CNBB, e até agora ainda vem rastejando algumas coisas distorcidas. É tudo para o pobre injustiçado, o pobre a milanesa, o pobre de ponta cabeça, o pobre assim, o pobre mal vestido, o pobre isso, o pobre aquilo, mas ninguém fala numa coisa como está dizendo agora aqui. Ou seja, fala-se sempre de toma o teu leite e anda, porque nós vamos lhe dar comida, nós vamos lhe dar remédio, nós vamos fazer você aprender a caminhar, mas nunca ninguém fala mais de conversão. Então é fácil a gente saber o quanto nós estamos sendo enganados, porque ninguém está falando de conversão, ninguém mais fala da parte espiritual, que através dessa parte, como Cristo, como eu falei da viúva, do sírio, Naamã sírio, que foram curados, que foram saciados, porque havia muito mais o espiritual adiante deles. Porque eles não estavam buscando razões humanas, consolos humanos, eles estavam na virtude da fé. Tanto é que a viúva disse: só tenho um punhado de farinha, eu farei o último pedaço de pão, comerei eu e meu filho e nós morreremos. E Deus mandou a ajuda. Só que, gente, para a gente dar uma pausa aqui, pega essa parte dessa viúva lá no Evangelho. Se você não sabe mais ou menos onde é, como eu também não lembro aqui, porque eu já estou cheio de abas abertas aqui, me falta a minha secretária ou secretário, seja quem for, que Deus envie alguém aqui para me ajudar a apertar os botões aqui. Pega na parte quando ela conversa com Eliseu. O que acontece naquele momento? Ele fala assim: pega a tua farinha e faz um pão para mim. Ou seja, tirou dela o último recurso que ela poderia ter, que era de se alimentar e morrer. E ela falou o quê?
Deus bem sabe o que eu tenho e só me resta isso. Mas em obediência a você, que é um servo de Deus, enviado por Ele, ela fez o pão e deu a ele. E diante dessa confiança em Deus, essa parte espiritual onde ela se abriu para ser preenchida, porque veja bem, o deserto é para isso na nossa vida. Os nossos desertos são para realmente nós nos esvaziarmos de tudo, de qualquer resquício das coisas do mundo, para sermos preenchidos pelo Espírito de Deus, para ser reinflamado o Espírito de Deus em nós. Desculpa, tá? É para ser preenchido das ações do Espírito de Deus em nós, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então nós precisamos desses desertos, dessas dificuldades, justamente para isso, para que a gente chegue no nosso nada, não ter aonde esticar a mão e ter um recurso, não ter aonde esticar a mão e se apoiar. E aí Deus vai agir, porque só nos resta a confiança em Deus. Mas esse é um desligamento da parte material para a espiritual. E a igreja está condenando tudo isso com esses sacerdotes, com esses fiéis leigos que não leem a palavra, estão ajudando a espalhar esse câncer que está cobrindo toda e qualquer razão espiritual da igreja para nós. Por isso que é importante, gente, esses programas que eu estou fazendo agora de introdução espiritual à palavra de Deus ainda vai continuar por mais 1 ou 2. Se você quiser e perder os programas passados, é o que eu disse. Procura meu link no próprio site Senhora do Vale, que é uma página minha lá no Face. Tem lá o meu telefone, o meu WhatsApp, tem o meu e-mail. Manda um e-mail, fala: Cláudio, me passa o link do YouTube. Eu passo desses 2 programas que eu fiz, que foi uma introdução espiritual em tudo isso. E eu quero continuar porque é muito importante, gente. Nós estamos nos perdendo por falta de conhecimento. Amém? Então eu vou colocar aqui um descanso para nós meditarmos em nossos corações tudo isso que foi falado até agora. Um segundinho e já volto. Programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José, com vocês pela radioondacaieiras.com.br. Muito bem, meus amigos, voltando aqui daquilo tudo que nós estávamos falando. Você que está chegando agora, sinta-se abraçado, meu amigo. Seja bem-vindo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima. Hoje a pressa é grande, viu? Justamente porque já estamos na primeira hora do programa e ainda não foi dito nem metade do que deveria ser falado aqui. Mas é normal, tá? É normal porque a oração é permanente. Antes, durante e depois do programa. Então Deus vai suscitando as coisas através da ação do Espírito Santo. E eu peço sempre a Ele que, mesmo que eu seja um canal daquilo que Ele quer para todos vocês, ouvintes, mas que chegue ao coração de vocês pela ação do Espírito Santo. Não pela ação das minhas palavras, mas pela ação do Espírito Santo, para que vocês entendam de acordo com aquilo que vocês realmente têm na intimidade com Deus. Não sou eu que vou mudar nada. Eu não invento nada, não crio ideologia nenhuma aqui. É tudo razões de Deus para todos nós. Então nós falamos aqui de Aparecida, daquela coisa toda, da virtude espiritual. Falamos aí desse momento de Halloween e todos os momentos em que a gente se droga com as coisas do mundo. Mas agora está na hora de nós falarmos da alegria, a verdadeira alegria, onde Paulo nos dizia o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor.
Não importa a situação que você esteja passando, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a parte espiritual, gente. É uma parte profunda que vai nos auxiliar muito em nossas caminhadas. Você está doente? Alegrai-vos no Senhor. Está triste, deprimido, tem problemas financeiros? Alegrai-vos sempre no Senhor. Só que tem uma palavrinha que eu gostaria que nós adotássemos a todo instante quando nós tivermos, principalmente nos problemas em nossas vidas, é perguntar a Deus para quê? Não por quê. Por que, Senhor, isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? Não. Para quê? Por que para quê? Justamente para que Ele envie a ação do Espírito Santo em nós e nos faça crescer espiritualmente e passe por esse deserto. E é só perguntando dessa forma que Ele vai nos instruir. Digamos que você perguntasse para mim, por que eu estou passando fome? O que eu vou falar? Porque você quis, porque Deus quis, e pronto, são respostas básicas, simples e retas. Mas quando você pergunta para quê, Deus vai passar uma vida na sua frente, vai te instruir e vai falar, meu amigo, esse é o caminho que você tem que trilhar para passar por esse deserto. E assim que você passar por esse deserto, olha só que maravilha das coisas espirituais que Deus faz por nós. Você vai juntar essas mazelas que você reuniu lá naquele deserto e que Deus não permitiu que você sucumbisse naquele deserto, e vai fazer com esse material mais um degrau na sua vida para chegar até o céu. É para isso. Se você perguntar por quê, qualquer razão serve. Qualquer razão e qualquer resposta rápida vai matar exatamente a tua pergunta e você vai ser obrigado a ficar quieto. Agora, quando você realmente pergunta, para quê, Senhor? Instrua-me, Senhor. E eu venho de um deserto de 9 meses. Praticamente nasceu, né? 9 meses. Mas eu venho de um deserto pesadíssimo por 9 meses. E toda vez que eu lembrava de perguntar, Senhor, mostre-me, Senhor, para que isso? E Ele foi me mostrando todo o caminhar, foi me auxiliando para combater tudo aquilo que eu precisava, que eram as minhas mazelas espirituais e principalmente as minhas mazelas humanas, as minhas razões humanas, para que eu me esvaziasse por completo e fosse preenchido pela ação do Espírito Santo. Isso que é importante. Agora então, voltando. Gente, vamos entender o seguinte, daqui a pouco vai ser o quê? Natal. Só que as pessoas estão se preparando, olha como é que foi maquinado. Isso eu vou dar essa introdução para que a gente entenda a outra parte do programa, que agora vai ser muito mais profunda. Então nós temos que entender, e eu vou dar esse alimento aos poucos para que a gente vá se alimentando e vá entendendo, vá recebendo essa parte. E eu peço pela ação do Espírito Santo que todos nesse momento sejam em dobro, reanimados pela ação do Espírito, reinflamados os dons dos carismas, para que possam receber que tudo vem de Deus e tudo volte para Ele e crie o efeito que for necessário para que a gente cresça cada vez mais espiritualmente. E peço neste momento a intercessão de Nossa Senhora, Virgem Santa Maria, Mãe de meu Senhor Jesus Cristo, com São José, com toda a milícia celeste, santos, anjos e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda, para dizer que isso aqui que estou fazendo não é brincadeira. Você, meu amigo, você mesmo, eu estou apontando o dedo para você, que deu risada disso que eu falei agora há pouco. É você mesmo, só você sabe que é você. Se cuida, tá? Se cuida por aquele que te rodeia, porque Deus quer fazer algo em tua vida, mas você está dando muito mais vantagem e ouvidos àquele que quer provar a Deus que você é fraco, e Ele está conseguindo.
Então se cuida, tá? Você que está rindo aí, justamente desse momento de oração. Muito bem, meus amigos, voltando, deixa eu falar uma coisa para vocês. A parte espiritual que nós vamos entrar é o seguinte. O que está acontecendo e vai acontecer daqui a pouco? Em poucos dias vai ser o Natal. Só que muitos já estão fazendo planos, 13º, 14º, já estão fazendo planos de viagem, já estão fazendo planos de quem vai convidar para a ceia, onde vai ceiar, onde vai fazer isso, onde vai fazer aquilo. Ou seja, quando eu falei de razões humanas, mesmo pensando nas coisas de Deus, as pessoas estão pensando, sim, é lógico, no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como símbolo, somente como símbolo do Natal, mas não estão pensando na parte espiritual que vai trazer a nós. Bendito seja, que você seja abençoado, viu, meu amigo? Amém. Estarei orando por ti, não se preocupa não. Muito bem, voltando. Então as pessoas não olham para essa parte espiritual, por quê? Há uns tempos atrás, eu peguei uma foto que a pessoa ainda brincou, né? Você é desse tempo, você tá ficando velhinho e tal, tudo mais. É uma foto do Vale do Anhangabaú. Nós que somos aqui de São Paulo, nós sabemos que houve muitas mudanças no Vale do Anhangabaú e tudo mais. Então era uma foto antiga, que inclusive tinha lá aquelas Kombi velha, o Fusquinha, aquela coisa toda, Brasília, lembra da Brazuca e tal, tudo mais. Muito bem. Mas havia um cartaz enorme, com a foto de quem? Não era de Jesus, era do Papai Noel. Então, para vocês verem como as contaminações já vinham, já daquele tempo, tentando transformar essa parte espiritual numa euforia de comemoração, onde que quando dá meia-noite, todo mundo solta fogos, a gente se abraça, Feliz Natal, vamos comer, cadê os presentes? É tudo isso. Por que Cristo veio? De que forma como ele veio? Para que tudo isso? Ah, não, mas na hora da ceia a gente faz uma oração, agradece ao menino Jesus, a gente agradece a tudo que nós temos na mesa, ao nosso alimento, não é? A termos os parentes e amigos vivos, estão todos ali, né, para comemorar e tal, tudo mais. Mas não é isso não, gente. A preparação do Natal, esse Natal acontece justamente para que a gente prepare o nosso caminhar lá na Páscoa. Porque assim como Cristo veio por nós, através do amor eterno de Deus pela criação, entregou seu próprio Filho a nós, e ele vai ser crucificado, ele vai ser martirizado, ele vai ser morto na cruz para ressuscitar e nos trazer a redenção. O nosso caminhar é idêntico. Não há outro caminho. Olha lá no SIC, eu não vou pegar aqui agora, vocês sabem aqui do meu Sancho Panza aqui, a velocidade dele. Me surgiu agora de, no mínimo, olhar no SIC, Catecismo da Igreja Católica. De preferência, olhe de São Pio X, tá? Se você não tem esse catecismo, não comprou, baixe em PDF grátis, tem um monte, principalmente daquele site. Eu vou lembrar esse site daqui a pouco, gente, mas eu vou falar depois um site aí que é muito bacana. Eles estão vendendo o original, traduzido, de São Pio X, Catecismo da Igreja Católica de São Pio X. Mas baixe lá, tá bom? Vou continuar, depois eu lembro o site que é. O que diz lá? Que a partir do momento do nosso batismo, o mais rápido possível a igreja procura nos batizar, justamente para que a gente deixe de ser criatura e passe a ser e fazer parte, né? Passa a ser filho de Deus e fazer parte da igreja. A igreja de Cristo, a fazer parte das coisas do reino de Deus. Então veja bem, a partir do momento que nós fomos batizados, nós morremos para o mundo. E nós temos de caminharmos na confiança, na retidão e na fidelidade em Cristo nosso Senhor, até que chegue o último momento da nossa vida, para nós fazermos parte desse momento de redenção,
dessa ação redentora de Cristo por todos nós, que é a nossa morte física. Isso é uma coisa que a igreja não fala mais. A igreja já está seduzida pelas coisas do mundo. É muito mais fácil falar em Papai Noel, Jesus veio. Até pode ser que lembrem que Jesus veio para nos salvar, mas não lembra direito como é que é essa salvação. E aí o que vai acontecer? E o que está acontecendo, tanto em Aparecida, quanto em muitas igrejas lá no sul, lá no norte, que eu recebo amigos meus falando coisas absurdas que estão acontecendo dentro da igreja. Aquele povo que entra em Jerusalém gritando Hosana nas alturas, e logo após isso já estão dizendo solte a Barrabás. É isso que está acontecendo com a nossa Santa Igreja. Por isso que a igreja já não fala mais em virtude de fé, já não fala mais nada, e estão valorizando aquilo que eu falei no começo do programa agora. O respeito humano, aonde nós temos que chegar na porta da igreja e dizer, a partir daqui, todos aqueles que foram chamados, seja você de qualquer ONG que seja você pobre, seja você leproso, seja você mendigo, seja você o que for, a partir dali a igreja tem a obrigação de fazer, em primeiro lugar, acolher o mais necessitado, aquele que em perigo de vida, que está quase morrendo de fome, está quase morrendo de doenças. Sim, acolhe, mas depois da porta para dentro. Cristo perde o respeito humano por todos, porque nós temos a obrigação de seguir aquilo que ele nos propõe. Nós não estamos entendendo mais isso. Por isso que os sacerdotes agora preferem passar a mão na cabeça das pessoas. Deixa essa história de coisa espiritual, deixa essa história de virtude e de fé, passa a mão na cabeça do fulano. Se ele quer continuar indo nessas seitas, mesmo sendo católico, deixa ele ir e tal e tudo mais. Quer dizer, essa facilidade de estima pública, né? Essa vantagem de estima pública que eles ficam pondo para todos nós acabamos perdendo aquela parte que Cristo nos diz, aquele que me ama guarda a minha palavra e luta por ela, para que fique em seu coração, para que não seja contaminado, porque a hora que a igreja correr para o deserto, aonde o encardido, o demônio, o dragão, irá vomitar para tentar afogar, para tentar destruir a igreja, só vão sobrar aqueles que guardarem a palavra, porque não vai ter mais estrutura física. A estrutura física você vai entrar, vai estar lá talvez um sacerdote no altar, com aquele ecumenismo todo, entrando com tudo quanto é tipo de paganismos dentro da igreja, contaminando a todos. E o povo vai continuar aplaudindo. Eu falei muito sobre o respeito humano, mas deixa eu aproveitar aqui e ainda reafirmar. Será que já mudou o seu pensamento sobre o que é mais fácil você dizer? Teus pecados lhes são perdoados? Ou tome a tua maca e ande? Gente, vamos entrar naquele mérito para que a gente possa entender o que esse mundo está querendo fazer com a igreja atualmente. A mesma coisa que fizeram com os apóstolos. Em que parte? Vamos voltar um pouco mais a fita e vamos lá naquela parte em que Moisés, que era a parte espiritual da igreja, subiu para pegar os mandamentos de Deus, a tábua da salvação, e deixou Arão lá embaixo com o povo. E este, por medo, pela sedução do mundo, pela estima pública, fez exatamente o que o povo queria: bezerro de ouro para alegrar o povo, porque a parte espiritual estava demorando. A parte espiritual não vinha, Moisés estava demorando. E vocês sabem de toda a história que programa passado já comentei sobre isso. E o que aconteceu com os apóstolos, praticamente um pouco mais adiante da ação de Moisés, né? Que inclusive eu até comentei das orações israelitas, porque apesar de terem visto todos aqueles sinais e prodígios de Deus através de Moisés, mesmo assim o povo se alegrava com o quê? Com aquilo que eles sofriam no Egito.
O povo estava adorando a vida que eles estavam passando. É lógico, quando estavam sofrendo, é um tal de Deus nos acuda. Quando Deus acudiu, eles começaram a reclamar com Deus que eles queriam voltar àquilo que eles eram antes. Por isso que Cristo fala pra gente: você foi chamado, meu irmão. Você aí que está ouvindo esse programa na rádio, ou que vai ouvir de repente apenas pela cópia, pelo YouTube. Se Cristo te chamou, você colocar a mão no arado e falar: Senhor, eu aceito, não olhe para trás. Ele mesmo já disse isso. Por isso que o tema do programa passado eram: deixe que os mortos enterrem seus mortos. E eu vou continuar com esse tema ainda, meio que subliminar na coisa, para que a gente entenda que aqueles que foram escolhidos têm que esquecer aqueles que se vivem pelo mundo. Mas, gente, aquele jovem que foi chamado, aquele discípulo que foi chamado e falou: Senhor, tudo bem, eu vou te seguir, mas deixa eu me despedir dos meus pais. Aonde ele fala justamente isso: deixai que os mortos enterrem seus mortos. É lógico que por aquele amor soprado em nossos corações, que é a imagem e semelhança de Deus, aquele carinho que nós temos por amigos e parentes, que a gente gostaria de vê-los salvos também, a única coisa que nos resta é orar por eles, para que Deus se compadeça deles e te envie para resgatá-los. Mas prepara para a provação, viu? Porque não é chegando dentro de casa e falando: gente, olha, agora eu sou de Jesus, vamos todo mundo para a igreja, viu? Você vai fazer parte lá na churrasqueira. Junto com a carne assando. É exatamente isso. Então Deus sabe espiritualmente o que cabe a cada um. O que cabe a cada um. Ele sabe. E se ele já mandou você abandonar, porque Cristo mesmo tem uma outra passagem que o meu fiel escudeiro aqui não vai conseguir me trazer na hora, mas ele mesmo disse: eu vim para trazer a espada, irmão contra irmã, filho contra pais, pais contra filhos, e assim por diante. Por quê? Justamente por conta disso, por conta dos mortos enterrarem seus mortos, e poucos ouvirão a voz do pastor, porque eles não estão mais preocupados com as realizações espirituais, eles não estão dando valor, o devido valor em primeiro lugar, com as razões espirituais. Eles estão sim contaminados por essa loucura no mundo, por esse movimento todo, onde o mundo a toda hora está falando: você está tarde, está atrasado, você deveria ser mais feliz, o que importa é ser feliz. Se não deu certo o casamento, que você case com 10, 20, 30 pessoas, o importante é ser feliz, né? E tudo mais. Pessoas aí que estão sendo seduzidas em mudarem os seus corpos, seja em academia, seja com cirurgias. Gente do céu, se for uma mudança física necessária, até mesmo estética, mas uma estética necessária, que a pessoa precisa de uma intervenção cirúrgica, eu tenho certeza que Deus aprovaria. Mas essas cirurgias estéticas, onde estão morrendo tantas e tantas pessoas, ficam condenadas para sempre, porque não deram o devido valor à própria forma e o mundo contaminou essas pessoas, distorcendo que elas têm que ser magras, ou de repente elas têm que ser, agora apareceu a moda da cheinha, sei lá, plus side lá, que eles falam, e a cada instante, eu vi até uma reportagem antiga, aí, um pouco antiga, de que as pessoas gastavam milhares de dólares consertando seus dentes, deixando tudo certinho. Lá, acho que foi no Japão, se eu não me engano, essa reportagem. Mas, de repente, apareceu quem? Um grande influenciador, graças a Deus, através de shows, de TV e tal, tudo mais, dessas baboseiras todas. Apareceu fazendo um grande sucesso com os dentes tortos. O que acontece? Eles voltaram a torcer seus dentes para ficar parecido com aquele fã. Então, eu vejo bem por aí, quando tem shows aqui, pessoas ficam 1 mês, 2 meses acampado antes do show para reservar um lugar e ficar aos pés daquele artista que está lhe contaminando, está lhe distorcendo a vida, está lhe influenciando.
e você chora, você gastou a sua vida, você se desgastou ficando lá 2, 3 meses lá na porta do estádio, passou vergonha, né? Passou tudo, necessidade financeira, necessidade física e tudo mais, só para ver seu ídolo favorito. E aí quando um sacerdote chega e mostra as razões da virtude espiritual e passa 5 minutinhos a mais na homilia, as pessoas começam a reclamar. Ai, esse sacerdote está demorando muito, eu tenho que ir para casa, eu tenho que resolver a minha vida, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Cuidado, viu? Como aquele que recebeu uma grande colheita e disse, agora eu não preciso mais trabalhar, eu estou de boa. E Deus mesmo fala para ele, tolo, hoje mesmo você vai morrer, meu filho. Você estará comigo aqui, ó, justificando, né, tudo aquilo que você fez, dando as suas justificativas. Deu para entender? E para quem ficará toda essa colheita? Os corvos, seus parentes. Então para que você está preocupado mesmo? Ah, tá. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. É isso aí, meu amigo. Então eu estava falando sobre a questão do desvio da conduta. Você viu como é que é, né? Aqui a ação do Espírito Santo é assim, a gente vai como um barco à vela e vai seguindo sem remo, sem rumo. Deixa o Espírito Santo fluir. Voltando um pouco mais, agora mais para diante, a questão dos apóstolos. Eles passaram 3 anos com o próprio Filho de Deus. Viram milagres, sinais, prodígios. Receberam todas as instruções que precisavam para voltar-se espiritualmente para as coisas de Deus. E aí Cristo foi crucificado. O que aconteceu com eles? Eu vou dizer aqui em João 21, 3, 23. Cadê João 21? Cadê o fiel escudeiro? João 21. Ai, meu Deus. Não vai. Eu vou até tirar algumas coisas aqui, porque meu fiel escudeiro aqui, ele tá uma beleza hoje. João 20 não, João 21, meu filho. Você não ouviu o que eu disse? Muito bem, mas eu tenho aqui anotado aqui, deixa esse computador aqui em paz. Deus há de enviar alguém para me auxiliar aqui. João 21, de 3 a 23. Depois que Cristo foi crucificado. O que Pedro falou? A nossa querida pedra fundamental falou: eu vou pescar. Eu vou pescar. E responderam-lhes: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. E é lógico, né? Partiram, entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam. Cadê a parte espiritual? Ora, nós estamos aqui há quanto tempo indo na Santa Missa? Há quanto tempo Deus está tendo paciência conosco? Quer saber quanto tempo? É só olhar no RG, a data de nascimento nosso. A gente vai saber há quanto tempo Deus está tendo paciência conosco. Há quanto tempo nós estamos nessa? De Cristo ter sido crucificado e nós continuamos sem entender nada e vamos seguir pela vida. Olha, não entendi nada mesmo, deixa quieto. Foi o que Pedro fez. E o pior, a pedra fundamental da igreja contaminou a outros, que é o que está acontecendo na nossa Santa Igreja, por conta desse movimento sinodal, por conta de todas essas baboseiras, heresias e até sacrilégios dentro da nossa Santa Igreja. E as pessoas, por não entenderem nada, estão seguindo suas vidinhas. Só que elas não sabem que elas estão dando crédito para aquele que quebrou a aliança com Deus, quebrou o seu compromisso, quebrou sua fidelidade, está servindo todos em pratos frios e eles estão aplaudindo.
É o que aconteceu em Aparecida agora, nesse fim de semana. Serviram todo aquele ecumenismo, várias pessoas no altar que não tinham nada a ver com o sacerdócio. Por isso que eu falo, gente, eu não sou contra. Eu não sou contra esses movimentos. Eu não sou contra essas seitas. Eu não sou contra nada disso. Muito pelo contrário, eu falo isso justamente porque há um movimento espiritual que pode prejudicar a eles. Veja bem, o que acontece? Ninguém invade seita nenhuma, sociedade secreta nenhuma, para ir lá ditar as ordens. Ninguém faz isso. Mas os caras enfiam a mão e o pitaco dentro da Igreja Católica para ditar as ordens, novas ordens, distorcendo todo o magistério da igreja e tudo mais, e todo mundo aceita. E aí o que acontece? Essas pessoas que entram dentro da igreja, a convite inclusive de fracos, mornos, sacerdotes, que convidam essas pessoas a entrarem, o que está acontecendo? Essas pessoas não estão se dando conta de que não haverá um pedido de conversão. Por isso que na Páscoa repetimos a mesma palavra: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós não vamos poder pegar mais essa pessoa que está entrando dentro da igreja com as suas ideologias aceitadas por sacerdotes que são fracos na fé, ou até que desistiram dessa aliança em Deus, estão vivendo pelos prazeres do mundo, pelas coisas da sociedade, pelos prazeres, né, do bem-estar social, dessa amizadezinha com o povo. Não vai converter ninguém. Então, o que acontece? Essas pessoas não vão ouvir nunca a palavra do Cristo ressuscitado, não vão ouvir nunca para receber a confissão, a necessidade da conversão, e também nunca vão receber verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo transubstanciado na Eucaristia. Não vão receber. A parte espiritual não. Ele vai entrar na fila, ele vai comungar em pecado mortal. E o nosso querido sacerdote também está em pecado mortal, porque está consagrando, apesar das suas mãos serem consagradas a Deus, mas está consagrando algo que é indevido, que é a sua situação, junto com o corpo de Cristo, e está dando para essa pessoa. Ou seja, essa pessoa tinha necessidade de uma conversão. Era necessário que ela se convertesse. Não lhe foi cobrada a conversão. Muito pelo contrário. O sacerdote quebrou a aliança com essa pessoa. Então o que acontece? Ela está pondo a sua confiança numa pessoa que dentro da regra do magistério da nossa igreja, ele é condenado. Dentro da regra da nossa igreja. Eu não estou falando dentro da regra de qualquer igreja, de qualquer seita, porque cada uma tem sua regra. Eu estou falando dentro da nossa regra, do nosso magistério, da nossa doutrina, da nossa tradição. Ele quebrou aliança com Deus. Ele automaticamente está excomungado, está condenado aos infernos. E essa pessoa a quem ele não salvou a alma, dizendo da necessidade de conversão, está lhe dando inclusive a comunhão contaminada, essa pessoa está indo para o mesmo caminho. Então você entende que isso não é uma questão de falar, o Cláudio é contra a gente receber as pessoas de outras denominações religiosas. Não, não é isso. Mas se vier, tem que se converter, porque nós mesmos temos que nos converter a cada segundo das nossas vidas, a cada instante. A nossa conversão é diária. Nós temos que fazer parte, vestir a camisa de sermos soldados fiéis a Deus, pelos sacramentos, pelo magistério da nossa igreja. Porque se eu entrar em qualquer seita que existe por aí, sociedade fechada o que for, eu tenho que vestir a camisa e seguir as regras deles. Eu não posso chegar lá e inventar coisa. Mas não, a Igreja Católica, nossa, agora é ecumênica, agora é sinodal, é sinodalidade. E aí
vai liberar para cada um que entrar fazer o que bem entende. Mas isso é um outro assunto. Agora, esse respeito humano cai exatamente nisso. Porque Cristo, nem Deus teve respeito humano. Porque se ele tivesse respeito humano, mesmo Adão tendo sido criado do pó, recebido tudo que recebeu, o dom de Deus de olhar as criaturas como Deus fez e dar-lhe um nome. E olha que não é assim. Muitas pessoas não entendem essa parte espiritual, achando que Adão olhou um cachorro e falou: olha que bonito, é um cachorro, o nome vai ser cachorro. Olha que bonito, uma jaqueira, o nome vai ser jaqueira. A outra ali é mangueira, vai dar manga. Então é isso aí. Não, gente, não é assim. A parte espiritual de Deus, o relacionamento com Adão foi totalmente diferente. Uma coisa espiritual que ninguém explica. Porque Adão olhava internamente as coisas da criação. Ele sentia a vibração da criação. Inclusive, vou justificar isso, tá? Para que a gente possa entender melhor. Isso um amigo meu que me passou, e eu fui atrás e fui realmente saber da verdade de tudo isso. Então, Adão dava o nome de acordo com a vibração daquilo que Deus criou. Você pensa que essa turma aí fora, essa nos dias de hoje, já não estudou tudo isso e procurou saber como enganar a nós? É lógico que procurou saber. As frequências, as ondas de frequências baixas que eles usam, se eu não me engano 420 Hz, para direcionar as pessoas, mudarem os pensamentos das pessoas. Mensagens subliminares que existem por aí, seja nas novelas, nos shows, nas músicas, nessas letras de músicas. Eles estudaram muito isso. Olha quantos símbolos existem por aí de empresas que, se você notar, se você começar a procurar mensagens subliminares, vocês vão ver que eles estão adorando o encardido faz tempo e você nem se deu conta e você traz para dentro da sua casa. Então são coisas espirituais que Adão perdeu quando saiu do paraíso. Mas Deus, por respeito humano, podia ter perdoado ele, né? Nossa, eu criei ele do pó, coitado da minha primeira criação, vamos dar uma chance para ele. Não. Adão, cai fora. A fila anda, meu filho. Agora vai pagar o seu prejuízo, vai viver da terra, vai viver do que plantar. Mas tudo isso por quê? Porque nosso querido encardido foi lá e contaminou com os olhos da coisa a Eva, uma fruta de agradável aparência, e deu a ela o sabor da visão do que era ser Deus. Porque, olha gente, muitas pessoas não conseguem ainda assimilar essa questão, e pelo que eu estou vendo vai ficar para um outro programa, que eu já falei no programa passado e não consegui dar continuidade, que os dois piores pecados capitais é a gula e a luxúria. Justamente porque a gula faz parte da nossa sobrevivência alimentar. Isso quando não é desregulada, né? Quando nós somos praticamente normais e não se deixa levar por toda essa loucura do mundo que nos faz termos ansiedade, termos aqueles monte de problema. Então a gula realmente é um problema muito sério, só que é difícil a gente controlar, nós termos o nosso direcionamento espiritual quando se trata da gula, justamente porque faz parte para nós nos mantermos vivos, faz parte da nossa alimentação. Eu vou resumir bem, tá? Depois no outro programa eu vou aprofundar um pouco mais para que a gente entenda. E a segunda parte é a luxúria. A luxúria é todo esse movimento que a gente faz, tanto espiritualmente, quando faz parte fisicamente de algo legal dentro das leis de Deus, para nós casarmos, reproduzirmos e tudo mais. Existe um caminho dentro da luxúria que é a nossa parte
de sobrevivência na reprodução humana. Só que o mundo, ele já estudou tudo isso, sabe como eu falei para você, né? Agora há pouco, eles já estudaram tudo, como é que nós vamos contaminar e tal, tudo mais, criando modismos. Olha, seu corpo é perfeito se você for magérrima. Olha, seu corpo é perfeito se você fizer isso, se você fizer aquilo. É cirurgia daqui, mesmo que alguns milhares morram, não tem problema. A indústria cirúrgica vai agradecer por você ter pago antes de morrer. E é tudo assim, gente. É tudo assim. Quantas pessoas antigamente no nosso programa aqui que eu fazia escreviam para mim aqui a todo instante: nossa, eu estou feliz em ouvir isso porque eu vou ficar feliz com o físico que eu tenho. E são pessoas que tinham problemas de obesidade e tudo mais. É lógico, tem que procurar algum recurso para diminuir determinados problemas. Sim, tem, é lógico. Exercício físico e tal, né? Uma alimentação mais controlada e tal, mas tira isso da mente de que você é obrigado a ficar parecendo com aquilo que o mundo quer. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Nós não temos que ficar igual o mundo quer, porque o mundo a todo instante muda. Muda por quê? Para onde estiver dando mais lucro. Então, de repente, você está magra, o mundo vai falar que ficar gordo é bom. Aí você engorda. Daqui a pouco ele fala que é ruim, você tem que ficar magra. E assim vai. Tem gente injetando tinta nos olhos para mudar a cor dos olhos, porque não se sente bem aceita. Ou seja lá qual o problema patológico que ela tem. Mano do céu, é um problema enorme. E aqui são 21 horas e 35 minutos. Eu reservei esse momento para que a gente entenda que nem mesmo Jesus Cristo teve esse respeito humano por nós. Por isso que ele fala: se você quiser me seguir, abandone-te a ti mesmo. Ou seja, larga as tuas mazelas, larga quem você é. Seja um homem novo, como ele falou lá, né? Eu vou lembrar o nome, gente. Agora, já no fim do programa, eu espero lembrar o nome daqui a poucos segundos, tá? Mas ele falou: é necessário vos nascer do Espírito. Se alguém tiver sintonizado aí, pega essa palavra, necessário vos é nascer do Espírito, e manda para mim aqui qual é a passagem que está apagando a todo instante e demora para aparecer, né? Tá? Então fica assim. Nicodemos, lembrei. Ai, graças a Deus. Falou para Nicodemos: você tem que nascer do Espírito, meu. Para com esse negócio de eu estou seguindo as leis, eu estou isso, eu estou aquilo. Para. Você só vai conseguir ser salvo se você realmente trabalhar primeiramente o seu lado espiritual. Não adianta você vir com essas coisas todas que eu conheço de cor, as leis. Olha o que ele fez com Paulo. Ele não teve respeito nenhum por quem era Paulo. Que todo mundo fala Saulo, mudou de nome para Paulo, aquela coisa. Não, ele não teve respeito nenhum com ele. Muito pelo contrário. Ele teve que se prostrar por terra, ficar cego até um instante, aonde depois ele seria praticamente, se sentiria humilhado, porque ele caiu por terra, gente. Ele perdeu a visão. E foi acolhido por quem? Por quem ele mais perseguia. E ali ele sentiu realmente o amor de Cristo. E se formou e se transformou no apóstolo de Cristo. Sem tê-lo visto, mas tocado diretamente na alma. E ainda mais, hein? Ele mesmo fala no Evangelho quem ele era. Quem ele era. Diversos idiomas e tudo mais, conhecia a palavra de Deus do começo ao fim. Mas depois ele revela o quê? Considero tudo que eu era antes estrume, esterco. É isso, gente. É essa transformação que nós precisamos ter. Exatamente essa transformação. Considerar tudo que nós somos esterco, para que o Espírito Santo haja em nós. E agora eu quero falar uma coisa a respeito também da situação de Cristo.
para que a gente analise qual é o respeito humano que Deus teve até mesmo pelo próprio Filho, por amar a todos nós. Por amar a todos nós. Então, nós temos que prestar atenção muito bem e analisarmos friamente essa situação de Cristo aqui na terra, que ele foi enviado por Deus e Cristo se tornou humano como nós. Por que ele se tornou humano como nós? Justamente para determinar o caminhar nosso, o nosso caminhar. E todas as coisas nós temos que refletir nele, justamente nele. Porque ele passou por coisas, foi tentado, passou pelo deserto, ele foi praticamente não aceito em lugar nenhum. Olha só a situação onde a parte humana de Cristo precisava sofrer. Todas as consequências, ele precisava sofrer como humano. Por que como humano? Porque o encardido, ele não se fez humano. Ele é espírito. E todo pecado é espiritual. Todo pecado é espiritual. Mas como é que a gente ia atingir e como é que nós podemos atingir esse lado espiritual? Somente quando a nossa carne for e passar pelas mesmas condições que Cristo passou, fazermos parte dessa ação redentora. Foi o que eu disse lá, mais ou menos no meio do programa, onde nós morremos para o mundo e vamos viver espiritualmente em Cristo. Então nós temos que passar por tudo isso. A gente não deseja sofrer, mas nós temos que passar, porque esse é o caminho. Cristo falou para os apóstolos: não se afaste de Jerusalém, porque vocês vão fazer e passar pelas mesmas coisas. E confirme a todos que querem me seguir: pegue a tua cruz e siga-me. Deu para entender? Então, por que Deus deixou e permitiu aquela agonia no Horto das Oliveiras, quando Cristo falou: olha, tira esse cálice de mim, mas faça-se em mim a tua vontade. Quem manda é você. Quem manda é o Senhor, meu Pai. Nós temos que fazer a mesma coisa, mesmo em agonias. Como Paulo passou, que ele dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. A situação dele, qual que era? Na cadeia. Ele estava na cadeia, passando fome e frio, foi chicoteado, passou muitas coisas ruins e pesadas lá. Mas ele, por 16 vezes, disse o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então ele quis mostrar o quê? Que a carne não é mais nada. Por isso que ele nos fala depois, mais para frente, né? Que agora nós somos justificados pela fé, não pela carne, não pela lei. E nós temos que entender isso. A nossa fé tem que buscar essa espiritualidade através da carne. Então por que Deus permitiu que Cristo passasse por tudo isso? Além de mostrar o caminho, gente, é para que na cruz, até o caminhar da cruz, todos aqueles que crescem, todos aqueles que acreditassem, viriam aquele corpo praticamente destruído, o corpo físico. Enquanto eles estavam agredindo o corpo físico para tentar influenciar a parte espiritual de Cristo para que ele desistisse, até mesmo aos pés da cruz. Aos pés da cruz, o soldado ainda falou, o pessoal gritava, né? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, não é isso? Exatamente. Até nessa hora, as ofensas queriam fazer com que toda aquela dor corporal atingisse a parte espiritual e ele desistisse. E muitos que viram Cristo daquela forma, fugiram. Ora, os próprios apóstolos fugiram. O resultado da ação de Cristo foi esse. Um negou 3 vezes, o outro traiu e 10 fugiram. Não foi? Porque não entendiam nada da parte espiritual. Por isso que Pedro foi pescar. Quando eles começaram a entender e falar, não, nós temos que passar por isso. Quando veio o Pentecostes. Deu para entender a linha da coisa que eu fui colocando aqui para todos nós. Mas eu vou me aprofundar com a graça de Deus no próximo programa a respeito disso.
que nós, somente pela ação do Espírito Santo, é que seremos salvos. Nós vamos compreender a palavra de Deus, vamos criar força e coragem para sermos cada vez mais fiéis e vamos combater o bom combate contra todas essas heresias que estão fazendo contra a igreja, porque isso nos será cobrado. E cobrado daqueles que Deus pediu para nós guardarmos, os nossos entes queridos, os nossos amigos, a menos que eles não queiram, mas nos vai ser cobrado sim. Então toda essa parte de carne e espírito, ela anda junto, mas o mundo quer agredir a carne para que o espírito enfraqueça. O que acontece com a nossa Santa Igreja hoje? Estamos sendo enfraquecidos na carne, estão dando tudo que a gente quer, tudo que a gente gosta, para que a gente enfraqueça espiritualmente. Seja festas, seja músicas seculares, sejam shows, sejam influenciadores, programas de TV, sejam todas essas coisas para que a gente enfraqueça e a gente não busque a virtude de fé. Por quê? E eles tiraram até o Cristo da cruz praticamente. Eles tiraram o Cristo da cruz. Você olha as homilias hoje em dia, você olha o Natal, você acha que alguém vai falar que Cristo nasceu para morrer por nós? Não, Cristo nasceu para se juntar com o Papai Noel e trazer presentes, para trazer uma mesa farta, para trazer riquezas financeiras. É o que a gente vê hoje postado na internet. Essa parte espiritual foi ficando para trás. Então, eu peço perdão a todos vocês se deixou alguma coisa ainda a desejar, mas veja bem, eu estou rodeando porque o evangelho de hoje, de Lucas, ainda nós temos um tempinho, né? O evangelho de Lucas 14, 15 a 24 vai nos dizer exatamente isso. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão do reino de Deus. E Jesus lhe respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas, e na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas, que é o que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Eu tenho que trabalhar, não tenho tempo, eu preciso acertar minhas coisas para trabalhar amanhã. É assim, eu estou cansado e tudo mais. E aí, um outro disse: comprei 5 juntas de bois e tenho que ir lá ver os meus bois. O outro fala que comprou um campo, precisa olhar para o campo. Todo mundo deu desculpas. Se você chegar hoje lá dentro da igreja, que seja em Aparecida, seja pelo Brasil todo, a maioria vai dar desculpas quando se falar de virtude e de fé. E principalmente vai tentar justificar com a própria palavra de Deus, dizendo: Jesus é misericórdia, ele não quer mais, ele veio para não ter mais esse sofrimento, não é isso? É isso aí. E aí os consultórios de psiquiatria estão lotados. Infelizmente, a igreja está vazia de confissões. Pois é. Muito bem, aí o empregado voltou e contou tudo ao patrão. E o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz para cá pobres, aleijados, cegos e coxos e tudo mais. É assim que Deus faz. Ele não tem respeito humano por aqueles que ele convida. E mesmo assim, aqueles que estão ali no banquete, ainda Deus vai dar uma olhada e vai falar: por que você não está com roupa de festa, meu irmão? Por que você não está vestido com roupa de festa? Por que você não assumiu essa farda de ser servo de Cristo? Então nós temos que refletir muito disso aí. Muito por isso daí, tá? Nós temos que nos vestir com essa roupa de festa, aceitar todo e qualquer caminhar que venha de Deus. E para saber se vem de Deus, eu já dei a fórmula. Veja quem está lhe falando, que frutos que ele traz para você. Um fruto de um bem-estar social, uma estima pública, ou um fruto de virtude e de fé. Veja bem isso. Veja bem o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou tome o teu leito, levanta e anda.
Olha bem isso, porque se Deus ainda faz você permanecer numa cama de hospital, se faz você ainda permanecer numa situação financeira difícil, é porque Ele quer tirar o melhor de você. Ele não poupou, eu já postei até um vídeo sobre isso, Ele não teve dó nem de Nossa Senhora. Ela foi humilhada. Lembra-se quando ela chegou no templo e encontrou Cristo? O que ela falou? Passamos 3 dias em agonia. Deus queria somente isso dela, que ela ficasse em agonia para crescer espiritualmente. Então tudo isso, gente, olha, mais 2 programas eu consigo colocar tudo isso para todos nós. Aí a gente vai voltar numa outra toada, realmente fazer como Nicodemos, né? Nascer do Espírito, porque aí profundamente nós vamos pegar cada evangelho do dia, se for o caso fazer um ajuntamento de certas coisas do evangelho. Por isso que eu preciso muito da participação de todos vocês, para que a gente cresça espiritualmente. Vamos parar de deixar nossas vidas nas mãos dessas pessoas que querem o nosso enterro, a nossa perdição, o nosso mal. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que possamos levar em nossos corações tudo aquilo que nos foi ensinado agora para nós. Que Cristo nosso Senhor perdoe os nossos pecados, nos traga uma vida espiritual e um discernimento cada vez mais e melhor, de acordo com aquilo que nós vamos crescendo em nossas ações, aquelas ações que faz parte somente do 2º mandamento: acolher o próximo, amar o próximo como Ele nos amou e tudo mais. Que Cristo nosso Senhor tenha misericórdia de nós e nos traga a paz, mas aquela paz inquieta, aquela que não deixa a gente sossegado no lugar, aquela que nos faz levantar e querer lutar em favor da Santa Igreja, em favor do nosso próximo, em favor de tudo que é bom e que são as coisas de Deus. Que Cristo nosso Senhor, intercedido também as nossas orações por Santíssima Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com São José, com toda a milícia celeste, santos anjos e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda, venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até terça-feira que vem, com o programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José, pela radioondacaeiras.com.br.